Você está na série Vencendo a Escravidão no Pecado. E nós estamos aqui para ministrar o Evangelho no teu coração. E meu intento é que Deus, através da palavra dele, te ajude a, a entender toda a arquitetura do pecado. Não precisa fazer terapia, nem buscar entender a si próprio com princípios humanistas. Basta entender mais sobre quem é Deus e quem somos nós à luz de quem Deus é. Esse é um princípio fundamental da vida cristã. E hoje eu queria falar exatamente dentro de Tiago 1, 14 ao 15, sobre a religião cristã como uma vida interior. Porque Tiago ele vai descrever que Deus não tenta ninguém, nos versículos anteriores. Nos versículos posteriores ele vai dizer que o que vem de Deus é o dom perfeito, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então, Deus não é culpado dessas ruínas que acontecem na nossa vida, essas ruínas pecaminosas. Né? Então, nós somos tentados, conforme o versículo 14, não somos tentados por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Bom, a gente precisa entender que atos exteriores, você só exterioriza alguma coisa depois que aquilo é interiorizado na sua vida. Jesus, em Mateus 7, 21, 22, ele vai mostrar que é do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos. No Sermão do Monte, literalmente, ele está nos mostrando isso. Ele está nos mostrando que nós precisamos ir além do sepulcro caiado. Nós precisamos ir além do homem que tenta externalizar uma religião. Nós precisamos, de fato, ser regenerados. Nosso coração precisa ser transformado. Nós precisamos nascer do alto. Nós precisamos, de fato, nascer de Deus. Nós precisamos viver uma vida interior que condiz com o reino de Deus, que tem uma correlação com o reino de Deus. Né? Então, Jesus se deparou com muitos líderes religiosos, muitos fariseus, muitos homens que aparentemente tinham uma vida exterior muito invejável. Mas ele vai dizer, olha, não é por aí. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, vocês precisam ser regenerados, vocês precisam nascer do alto, vocês precisam do reino de Deus interiorizado no coração. A religião cristã é uma religião do coração, já dizia Jonathan Edwards. Né? Então, de fato, só pode sair de dentro o que existe no nosso coração como semente. Isso é o que John Calvino vai falar nos seus comentários. Né? Então, uma vez estimulada e germinada nas circunstâncias da vida, o pecado é cometido, é consumado, vamos dizer assim. Então, Tiago vai descrever essa força da tentação, né? Ou seja, nós somos arrastados, ou seja, sequestrados, forçados. Então, a força do prazer é tão grande que pode nos conduzir até ao abismo. Né? Então, precisa ser trabalhado diante dessa tentação sedutora que nos incita, engoda, persuade, nos faz presas e promete uma satisfação compensadora. Né? Aqui no texto, o desejo se tornando o anzol e a sedução se tornando a isca. O que a gente precisa fazer é trabalhar o interior, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, diariamente, constantemente. E como é que eu trabalho o interior? Vivendo interiormente o Evangelho. Situações, práticas do dia a dia. Né? Então, discipline a sua vida espiritual. Né? E situações que te atraem, você precisa dizer não logo no início. E você só consegue dizer não logo de cara quando você está com a sua vida espiritual em busca constante a Deus. Se você não usa os meios de graça, se você é um homem fraco de oração, um homem fraco na Bíblia,
um homem que tem um joelho trôpego. Né? Não estou dizendo que você tem que ser perfeito, muito pelo contrário. Eu estou dizendo aqui que a graça do Senhor está te ajudando, mas você precisa mergulhar nisso. A graça é como se fosse um rio que estivesse passando constantemente ao nosso lado. Mas se você não mergulha nesse rio, né, se você não toma banho, se você não dá um salto nesse rio, a graça está sendo desprezada, a graça está sendo vivida de modo barato, você está barateando a graça do Senhor. Né? Então é necessário que o nosso interior seja banhado pela estrutura do Evangelho, vivo, poderoso. Né? A nossa satisfação interior precisa ser, de fato, o Evangelho do Senhor, a esperança da ressurreição, a definição correta da soberania, da providência divina no nosso interior constantemente. E aí essas coisas não vão ter o poder de nos arrastar. A gente pode até ceder em algum momento, mas logo Deus nos levanta por sua graça preciosa. O que não pode acontecer é a gente ser enredado o tempo todo. O que não pode acontecer é a gente estar caindo no mesmo erro sempre. Né? Isso é muito perigoso, porque isso demonstra uma falta de novo nascimento. Se você nasceu de novo, você vai ter condições, pela graça, de lutar contra o pecado. Né? Então, nós precisamos nutrir os nossos desejos. Não podemos entregar no nosso interior a nossa busca por satisfação por coisas que não vão nos satisfazer. Né? Então, não podemos ser engodados. Né? O pecado ele não pode ser concebido nas nossas vidas. E essa concepção é no momento do desejo, é no momento da cobiça. E aqui é a figura da célula masculina se encontrando com a feminina, né? Esse é o momento da concepção. A mente imaginando cenários, imaginando situações, imaginando coisas e mais coisas que, de fato, não vão agradar ao Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, diariamente a lutar contra isso. Eu não estou aqui para te jogar na lama, na privada, de forma, pelo contrário, estou aqui para servir de ministrador da palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo, para você entender o que está acontecendo com você. Né? Tem pessoas que vão parar até em psiquiatras, né? Pessoas vão tomar remédio controlado em virtude dos seus próprios pecados. Você sabia disso? Eu não estou dizendo que todos os casos são esses. Eu estou dizendo que muitas pessoas estão caindo em poços profundos por serem vencidos e enredados constantemente pelos seus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus quer te resgatar nesse dia. Não estou aqui para te condenar, estou aqui para estender pela palavra do Senhor a mão do Evangelho para que você seja resgatado de tudo isso. Eu desejo que você seja livre e viva constantemente na força do braço do Senhor, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, conforme diz Efésios capítulo 6. Tá bom? Até amanhã. Amanhã é o nosso último vídeo. Amanhã eu vou falar sobre criando hábitos de santidade. Deus te abençoe. Tchau, tchau.